Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Filho aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando é, sobre as seções cônicas, né? Que são três básicas que a gente vai estar estudando hoje, que é a construção, né? Como que se dá da parábola, da elipse e da hipérbole, né? Que são as cônicas básicas aí que a gente estuda, né? Vou falar aqui de maneira bem básica, né? Só para que vocês tenham noção de como que se dá a construção e vejam as equações aí, tá bom? A primeira das cônicas que a gente vai estar estudando hoje é a parábola, né? Como que se dá a origem, né, da parábola, né? A gente considera um cone circular reto, né? Que a gente estuda lá no primeiro ano de geometria. E aí, quando a gente faz secções, né, por planos paralelos à geratriz, né? Onde a geratriz é essa daqui, né? Que a gente fixa um ponto e roda, né? A gente pega planos paralelos à geratriz, como mostra aqui no desenho. Aí a gente tem que, quando a gente faz esse corte, né? Esse corte aqui, quando a gente pega o contorno, a gente fala que a seção cônica obtida é o que a gente chama de parábola, né? Que é esse aqui que vocês já estão acostumados a estudar, né? Então você pega um cone, faz um corte ali num plano paralelo a uma geratriz, né? Você tem o que a gente chama de parábola, né? Que é esse desenho aqui, ok? Perfeito, então. Aí como que se dá então a construção da parábola, né? Para a gente definir os elementos, né? Inicialmente a gente considera o plano do papel uma reta D, que a gente chama de diretriz, e um ponto F, né, que a gente chama de foco, que não pertence a essa reta, né? E aí a gente calcula a distância, né, do foco, né, qualquer um desses pontos é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Isso é a propriedade bem bacana da parábola, ó. A distância do F a qualquer ponto da parábola é igual à distância desse ponto até a reta, né? Então a gente tem aqui os elementos aqui trazer aqui para vocês. A parábola é o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de F e de D, né? Ou seja, são os pontos aqui F onde estão à mesma distância, né? Essa distância aqui de F até M, por exemplo, é igual à distância de M até a reta. A distância de F até N é a distância de N até a reta, né? Esse tamanho é igual a esse. Esse tamanho é igual a esse, né? Então, quando você pega esses pontos aqui, né, que estão a essa mesma distância, né, do foco da parábola até a reta, a gente chama isso aí de o conjunto desses pontos de parábola, né? Então, observe aqui na figura que F é o foco da parábola, D é a diretriz, V é o vértice, né, da parábola, que é o ponto médio, né? Perdão, é o ponto médio, né, do segmento FD, né? Que é a distância de F até D. A reta que passa por F é perpendicular à diretriz, que se chama isso de simetria da parábola. E a medida de FD é o parâmetro P da parábola, né? Ok? Então a gente tem essas propriedades ou essa construção, né, a partir dos elementos da parábola. Então, geometricamente, a gente tem isso. E aí vocês vão ver que lá no ensino médio a gente estuda, né, aquela equação clássica da parábola, onde a gente tem y em função de x, né? A gente tem y igual a função de x, mas a gente percebe que quando a gente troca, né, o eixo, né, a reta diretriz, né, se a gente colocar em outra posição, a gente vê que essa equação muda, né, e a gente pode ter invertido essa concepção que a gente está acostumado de y e f de x, né, que vai depender da reta diretriz ali, ok? Então, só tomar cuidado com isso. Mas em um curso superior, se vocês forem estudar geometria analítica, o professor vai comentar melhor isso com vocês, ok? Que é só para ter uma noção básica, né? Um elemento novo que vocês nunca tenham estudado é o que a gente chama aqui de elipse. Como que se dá a origem da elipse, né? A mesma ideia, né? A gente tem, ó, considera um cone circular reto, a gente pega um plano inclinado, né, em relação ao eixo que intersecte todas as geratrizes do cone, né? E aí a gente faz um corte como mostra aqui as imagens, né? Você tem aqui o cone circular reto, você faz um corte com a seção, você faz um corte por um plano, né, inclinado em relação ao eixo, né? E aí você tem essa seção. Quando você corta aqui, o que você tem aqui dentro é o que a gente chama de elipse, né? Que é a seção cônica obtida quando você corta um cone circular reto por um plano inclinado. Essa é como se fosse um círculo achatadinho, né? No caso, o círculo é um tipo de elipse, né? Só que quando a gente vai ver a equação agora, é quando a gente tem o A igual ao B. Aí como que ficam os elementos da elipse, né? Da mesma forma que a gente tem na parábola, a gente tem na elipse também. Deixa eu selecionar aqui. Definição de elementos, né? Definição, a gente considera no mesmo plano, né? Agora a gente não vai ter um foco mais dois,
tal que a distância entre eles seja 2c, né? Ou seja, a distância aqui, como se tivesse um centro imaginário daqui até aqui é c e daqui até aqui é c, né? Então a distância entre os dois é 2c. A elipse é o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem essa propriedade. Qual a propriedade? Já vou trazer aqui, peraí, isso aqui, ó. Vai formar esse conjunto onde a distância F1 e F2 são os focos da elipse e a distância entre eles é a distância focal 2C, né? Se você pegar o A1 e o A2 aqui na figura, perdão, que eu queria trazer era essa figura aqui, ó. Que você tem que a distância, né, entre... Se você pegar a distância de qualquer ponto aqui, né, de F1 até um ponto genérico aqui, igual a distância de F1 até qualquer outro ponto, né, ela se mantém, né, igual a 2C. Isso caracteriza a construção da elipse, né? Aí sim eu trago agora essa outra figura aqui para que vocês tenham noção. Agora sim, voltando a essa figura aqui, a gente tem os dois focos, né, F1 e F2, onde a distância focal entre eles é C, né, 2C, né, porque aqui é C. A1 e A2, né, a gente chama que é o eixo maior da elipse, a sua medida é a soma que consta da definição, que é 2A, e B1, B2 é o eixo menor da elipse, cuja medida é 2B. A gente tem, aqui no caso eu estou considerando que os focos estão sobre o eixo X, né, mas pode ser que estejam sobre o eixo Y também, né, não tem problema, muda a equação. A gente tem que o centro da elipse é a interseção, né, o ponto médio de F1, F2, A1, A2 e B1, B2, que é esse pontinho aqui, a origem. E a gente tem que o E, que é igual a C sobre A, né, a gente chama de excentricidade da elipse. Ela indica se a elipse é mais ou menos achatada, né. Então, se por exemplo, quanto maior esse número, né, a gente pode dizer então que mais achatadinha é, né, quanto menor, menos achatadinha ela é, né. Então, a gente vai ter a excentricidade, vai medir o quão chata, né, é a elipse. E aí, para finalizar o estudo da elipse, a gente tem a equação geral, né? Se você usa a definição, né, que a distância, né, de um ponto genérico até o foco, né, ela é igual a 2C, você consegue chegar nessas equações aqui. Que é quando você tem os focos no eixo X, a gente tem essa equação aqui. Quando a gente tem os focos no eixo Y, a gente tem essa equação aqui, ok? Veja que troca o A e o B. Só tomar esse cuidado, né? E aí a gente tem a equação geral tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então o que eu quero que vocês fixem, na verdade, né, isso aqui é bem parecido com a equação de um círculo, né? Se vocês perceberem, ó, se caso aqui o A for igual ao B, né, a gente tem um círculo aqui de fato, né? O A igual ao B, né? Porque aí a gente teria ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Você poderia colocar no mesmo denominador e passar o A ao quadrado para lá, que seria o raio, né? Então aí você tem essa... No caso aí a elipse seria um círculo achatado, né? A gente tem isso, né? A gente pode interpretar dessa maneira. Aí a gente tem uma elipse, ok? Quando a gente olha aqui os focos no eixo Y, a gente tem assim. Tranquilo? Ok. Para finalizar, a gente tem a última cônica aqui, que é o que a gente chama de hipérbole, né? A origem agora da hipérbole é um pouco diferente da elipse, né, que a gente considera agora um cone duplo e um plano qualquer que seccione duas folhas de um cone formado como mostra as figuras, né? Então você pega um cone aqui reto e aí você secciona por um plano paralelo aqui ao eixo, né? E aí você tem que essa figura que se forma aqui, esses cortes, né? Essas como se fossem duas parábolas, né? Uma para cima e uma para baixo, é o que a gente chama de hipérbole, né? A cônica é determinada por esses cortes assim, ok? E aí, quais são os elementos que a gente tem da hipérbole? A gente tem que, inicialmente, a gente considera dois pontos fixos, F1 e F2, do plano cuja distância entre esses pontos fixos seja 2C. E aí você começa a construção, né, de todos os pontos, né, com essa propriedade, onde você pega a distância entre eles, de F1 e F2 é igual a 2C, né? E você vai construindo esses pontos. Calcula que a distância de um ponto geral, de F1 a F2 é igual a 2C, e você vai fazendo todas essas uniões, né? Igual a gente fez para a hipérbole, né? A distância entre os focos é igual a 2C, ok? Só que aí, usando essa condição, a gente tem o seguinte, né? As propriedades aqui. Opa! Já olhando aqui nessa tela, quando a gente faz essa construção agora, a gente tem agora que os focos, né, da hipérbole, a gente tem que a distância focal é 2C, né,
que é a distância entre os focos, e o que o garante a definição. A1 e A2 agora são os vértices da hipérbole, sendo que agora A1 e A2 tem essa propriedade que é igual ao segmento, né, A1F2 menos o A1F1 vai igual a 2A, que é uma constante da definição. E o centro da hipérbole é o ponto médio de F1 do segmento composto por F1 e F2, né, ok? Aí a gente tem também a excentricidade da hipérbole, né? E aí toma cuidado que a gente tem que a excentricidade aqui é sempre maior do que 1, né? Pois C é maior do que A sempre aqui nesse caso, né? E aí, diferente um pouquinho da elipse, né? A gente tem que o que vai mudar aqui basicamente é o sinal e a figura, é claro, né? Mas vocês vão perceber que o que caracteriza aqui a diferença para você determinar se é uma hipérbole ou uma elipse é o sinal entre o x e o y ao quadrado, ó. Na elipse a gente tem um mais, na hipérbole a gente tem um menos, né? Então isso caracteriza. Aí você pode ter uma elipse sobre o eixo x, que é o que a gente tem aqui, né? Você pode ter também uma elipse sobre o eixo y, que aí é inverte, né? O y vem para cá antes do sinal de menos, né? Então o que está antes do sinal garante aí onde é o eixo que está a hipérbole, ok? Então acho que é isso que eu tinha para vocês. É só para que vocês tenham essas figuras na cabeça, né? O que é uma hipérbole, uma elipse, a parábola vocês já sabem, e as equações que a gente trabalha, ok? Para saber identificar uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, né? Então, um abraço e até a próxima.